É tarde da noite, de uma noite de lua cheia, e após responderem a uma chamada no Morro de Anchieta, no subúrbio do Rio de Janeiro, policiais militares e agentes da Polícia Civil próximos à área da mata daquela comunidade isolam um local onde 3 cadáveres esquartejados foram deixados. Seriam as mais novas vítimas da guerra pelo controle do tráfico de drogas local. Muitos moradores curiosos e ao mesmo tempo assustados evitam falar qualquer coisa e saem do local quando alguns agentes se aproximam para perguntar. E de repente, uma moita começa a se mexer. Um dos PMs nota e vai com a sua lanterna ver o que é. Mas seja lá quem ou o que for, se evadiu para a mata quando o militar se aproximou. E o dia mal amanhece e mais uma vez lá está Talarico, praticamente abrindo aquele boteco. Talarico é um beberrão desocupado. Era recém-chegado à comunidade, vindo do interior de Minas Gerais com a sua velha mãe, a dona Dinorá. Mãe de 7 filhos, todos homens. Seu Augusto já não aguentava mais a bebedeira e os fiados daquele pobre diabo. Vivia lhe dando broncas, mas o simplório e completamente tomado pelo vício, Talarico ignorava tudo isso. Mas este logo acaba escorraçado e saindo dali carregado por mais 2 frequentadores daquele pé sujo. E já seguindo só por aqueles becos e vielas daquela íngreme localidade, ele acaba sendo parado pelo pastor Milton, o líder da única igreja do local, uma das filiais ou franquias da Assembleia do Senhor. O religioso se mostra penalizado e tenta aconselhar aquele distante e entorpecido beberrão. Mas o mesmo parecia não o ouvir, e vendo que não podia fazer muito por aquela pobre alma, pastor Milton, compadecido, o abençoa e o deixa seguir seu caminho. E, trocando as pernas, Talarico segue com a sua caminhada errante, até que mais adiante ele, sem querer, esbarra num traficante, de vulgo Lagostim. Este não era, como se diz nas comunidades, cria do local, pois, junto com seu bonde, vindo da favela da Maré, ele havia invadido há pouco tempo aquela comunidade e ali se instalou. E com isso, ele não conhecia Talarico, que mesmo esbarrando sem querer nele, acaba sendo agredido e ameaçado pelo marginal, com o apoio de seus 2 comparsas. E caído no chão, após um empurrão que levou do bandido, o confuso Talarico, com a visão embaçada, se vê diante de 6 pistolas apontadas para sua cara. Os bandidos eram só 3, mas a tonteira de Talarico os multiplicou em sua embriagada visão. Por causa de um esbarrão, Talarico seria fuzilado pelos marginais. Quando surge Merichelei de Souza, uma novinha, vizinha e conhecida de Talarico, que retornava de um baile funk que virou a noite, e que, ao ver aquele pobre bêbado em perigo, em consideração ao mesmo e sua família, interveio por ele, conseguindo convencer aqueles marrentos meliantes a não matarem aquele pobre diabo. E ao sair dali, sob os deboches daqueles marginais, a pequena Merichelei, com muita dificuldade, apoia aquele homem de mais de 40 anos, alto e forte, em seus ombros e o leva para sua casa.
Algum tempo passa e, após análises feitas, a polícia técnica e os peritos constatam algo estranho nos cortes e na forma como aqueles corpos foram retalhados. Eles se espantam, mas concluem que aquilo parecia ter sido feito por algum tipo de animal. A coisa chega a vir à tona na mídia. E também haviam alguns rumores de alguns moradores mais histéricos sobre rosnados e pavorosos uivos, além de vultos de uma criatura semelhante a um grande cachorro avistado na área de mata ou transitando entre os becos da favela. E o que intrigava mais ainda era a estranha coincidência de que os ataques serem todas as noites de lua cheia. Mas os experientes e sensatos especialistas e as sérias autoridades preferiram acreditar que foi algum cão vadio ou algum tipo de roedor que pode ter mexido naqueles corpos após serem esquartejados. Tudo se tratava de uma disputa por pontos de vendas de drogas e nada mais que isso, segundo as autoridades. E eis que mais uma vítima do misterioso esquartejador aparece, mas dessa vez no outro ponto do morro. A polícia, a mídia e curiosos, todos horrorizados e intrigados, estão em volta do que sobrou de um viciado do local. Até que próximo dali, numa sarjeta, Talarico, alheio a tudo aquilo, se mantém caído e desacordado. Alguns policiais vão até o mesmo, que se encontrava todo sujo e mal arranjado. Outros agentes até pensam em fazer algumas perguntas para o Grog Talarico, mas uma moradora, uma senhora crente frequentadora da igreja local, hoje desencoraja, dizendo que Talarico não passava de uma pobre alma que vivia jogada pelos cantos. E ouvindo isso, os policiais, frustrados, pedem para que alguém o retire de lá. A polícia logo resolve ocupar o local para reprimir o tráfico e parar com a guerra que estaria supostamente criando aqueles macabros cenários de mortes naquela comunidade. Muitos são os tiroteios e algumas prisões nos dias que se seguiram. E quando a polícia se afastava, mais uma vez apareciam pessoas esquartejadas. E estranhamente, próximos às cenas dos esquartejamentos, Talarico sempre está caído, desacordado. E com isso, logo, os populares que, tomados pelo medo, já acreditavam que aquilo era obra de um lobisomem, também já achava que o Talarico era o próprio. A lenda repercutiu e todos naquele morro começaram a temer ou hostilizar aquele pobre beberrão, que era sempre defendido pela linda moreninha Mary Shelley. A polícia até então não dava crédito para o que eles tinham como histeria coletiva daqueles pobres moradores daquele local. Até que uma dupla de policiais, tido como da banda podre da instituição, foi gravemente ferida durante uma suposta operação no morro. E nisso, uma equipe formada pelos colegas ou cúmplices desses bandidos fardados resolveu subir à comunidade para apurar tais rumores, e estes, descrentes ou nem tanto, vão até a casa da família de Talarico.
Os PMs, demonstrando um típico desprezo habitual que muitas autoridades nutrem por aqueles menos favorecidos, quase arrombam a porta daquele casebre. Eles reviram tudo sob as ordens de um truculento sargento, comandante daquela operação, enquanto alguns dos irmãos de Talarico almoçavam ou se mantinham próximos à sua velha mãe. Todos estão assustados e sem entender aquela varredura que era feita no barraco. Os irmãos de Talarico que almoçavam o faziam com talheres de plástico. Não havia nada de prata, ou que lembrasse prata daquela comunidade humilde. Os policiais estranham, mas como sabem que aquelas pessoas se tratam de gente muito humilde, não ligam e seguem para a procura. O truculento comandante vai até a dona Dinorá, que se mantinha sentada e quieta a todo tempo, e pergunta por Talarico. Dona Dinorá era curiosamente quieta, uma figura misteriosa, talvez por ser vitimada por alguma doença degenerativa ou por ser a si mesma. O policial se irrita com o silêncio daquela cabocla velha e nisso um dos irmãos de Talarico responde por ela, mandando os PMs irem até algum bar próximo ou qualquer beco onde o irmão poderia estar caído. E ouvindo isso, o comandante ordena a retirada e segue pelos becos daquela favela afora. Eles procuraram por todo o morro e não encontraram Talarico. Já havia anoitecido e só restava a área de mata para os PMs vasculharem. E lá foram eles, e apreensivos com os seus fuzis e lanternas. Para eles, qualquer mato ou arbusto que se movia era motivo de alerta. Um deles, ao passar por carcaças frescas de animais como galinhas e outros bichos que encontra pela assustadora trilha, temeroso, sugere ao comandante que a guarnição retornasse num outro dia para fazer as buscas. Mas em sua arrogância e prepotência, aquele oficial superior ignora e manda seguir a busca. É quando é ouvido um pavoroso uivo. Todos, com a exceção do sargento, já começaram a tremer, enquanto este diz aos deboches que se trata de um cachorro no cio. É quando, de repente, do nada, eles são surpreendidos por um vulto grande de olhos vermelhos e, com muita fúria, começa a destrinchar toda a guarnição. Tiros para o nada são inutilmente disparados, enquanto membros, cabeças, braços, pernas e órgãos internos são ferozmente arrancados por presas ou garras de seja lá quem ou o que estaria os atacando naquela penumbra. A chacina dos policiais repercutiu bastante, e agora o mistério do suposto lobisomem de Anchieta tomava não só a favela, mas toda a mídia. Mas os traficantes do local não estavam nem aí, e para comemorar a morte dos PMs, ou, como eles mesmos diziam, vermes, resolveram dar um baile de comemoração naquele morro. Um baile regado a muita droga, traficância e pegação, ao som de montagens de música de funk feitas com clássicos infantis como Chapeuzinho Vermelho e Os Três Porquinhos, em alusão ao deboche da situação que o morro enfrentava.
O baile seguia a noite afora, até que em um dado momento a música é interrompida por alguma coisa que arranca os cabos de energia. A música para, e a escuridão toma o local, e nisso, no meio daquele alvoroço, formado por jovens assustados ou indignados e traficantes, que até tiros para o alto dão em protesto à interrupção da orgia, eis que surge, mais uma vez, o misterioso vulto de olhos vermelhos, que, com a sua sanha, ataca quem vê pela frente. Muitos conseguem fugir, mas alguns infelizes são pegos e estraçalhados pela fome assassina daquela misteriosa criatura. Lagostin, o líder do tráfico local, acaba morto neste ataque e muitos são os feridos. E pouco, muito pouco, restou dos que foram massacrados naquele barracão. O tráfico resolve-se em tocar naquele mesmo dia. Todos na comunidade impõem um toque de recolher neles mesmos, com medo da misteriosa besta que sitiava o local. Mary Shelley, que escapou da chacina do baile por não estar disposta para ir ao mesmo naquele dia, também está assustada e se preocupa com Talarico, que há muito tempo não era visto no morro e que estava levando a culpa por todos aqueles incidentes. Ela voltava de seu trabalho já tarde da noite, totalmente alheia ao perigo, quando num dos becos ela é cercada por dois traficantezinhos sobreviventes do massacre do baile. E estes, revoltados com a perda do seu líder, o Lagostin, morto com o resto do bando no massacre do baile, são ameaçadores com as suas pistolas, e um deles, com a arma, mexe no cabelo e no corpo da assustada menina, debochando da sua condição de defensora de Talarico, ou amante de lobisomem, como eles mesmos diziam. Até que eles resolvem abusar dela, na escolha de palavra melhor para não prejudicar o canal. Era uma lição. Eles queriam dar uma lição para ela. A sainha jeans que a mesma usava é levada quase até o pescoço, a calcinha arrancada de uma só vez, e quando os jovens fascinoras já iam colocar os seus membros para fora, um imenso vulto a rosnar aparece por trás deles, e para o desespero de todos, estes, mesmo assustados, atiram contra a misteriosa criatura, da qual só podiam ver os olhos vermelhos brilhantes em um só movimento. A terrível fera simplesmente capa os dois, que estavam com seus membros para fora, e caem aos berros no chão, onde ficam a sangrar em bicas até morrerem como eunucos. Mary Shelley, em choque, se mantém agachada num canto. A criatura se aproxima da mesma e, incrivelmente, de forma bem terna, acaricia a face da adolescente e some na escuridão daqueles becos em seguida. Pastor Milton está em uma reunião com fiéis da sua igreja, dentre os quais algumas beatas que perderam filhos naquele baile. Eles estão dispostos a acabar com aquilo que, segundo o próprio pastor, seria a besta solta pela comunidade. Ele aproveita também para conclamar e pregar, dizendo que aquilo era obra das corrupções
e outras abominações que assolavam aquele morro, e que, com o poder da fé e da união, eles poderiam expulsar a tal besta daquele local. E aquela cruzada contra o lobisomem, ou a besta do morro de Anchieta, segue noite afora, à procura de Talarico, que seria o alter ego da famigerada criatura. Daquela cruzada, ou grupo de linchamento, além de alguns moradores, estava todo o ministério da Assembleia do Senhor, suas beatas e alguns dos poucos traficantes do bonde de Lagostim que sobreviveram ao massacre do baile. Marichelei, ao ouvir o alvoroço que aquela multidão fazia ao passar pelos becos, vai até a janela para ver, e apreensiva, ela, ao imaginar que aqueles fanáticos e desesperados pretendiam fazer com aquele pobre diabo, corre para tentar impedi-los. Ela para na frente daquela marcha e tenta aos berros convencê-los de que tudo poderia ser um engano. A marcha, liderada por uma louca beata que havia perdido o filho envolvido com o tráfico, no massacre, para e estar a discutir com Marichelei, apoiada pela histérica multidão sedenta por justiça e sangue, acaba prevalecendo no embate. Marichelei ainda apela para o pastor, mas o mesmo se mostra totalmente omisso e também levado pela sanha daquela beata e a multidão que a apoiava. A marcha passa por Marichelei, que ainda apela, mas é ignorada e deixada para trás, caída no chão. E nisso, mais à frente, eles chegam à casa da família de Talarico. Lá eles são atendidos por um de seus irmãos, 5 que ali se encontravam. E ao lado do pastor, aquela enlouquecida beata pergunta por Talarico. E o jovem diz que não sabe do paradeiro do mesmo. E todos já estão com ânimos bem exaltados, apoiados pelo pastor e pela beata. Não querem saber de conversa e invadem o casebre, revirando e quebrando tudo, para desespero de quase toda aquela família. Digo quase toda porque Dona Dinorá, estranhamente, o tempo todo se mostrava calada e impassível como de costume, e mesmo diante daquela turba que quebrava tudo o que viam naquele barraco. Vendo a fúria daquela multidão, os irmãos de Talarico resolvem sair com a mãe dali, enquanto aqueles loucos justiceiros colocavam fogo em seu barraco. Marichelei ainda aparece, mas chega tarde demais e não contém as lágrimas diante das grandes labaredas que consumiam aquele casebre. É quando a mesma vê Talarico. Ela tenta alertá-lo, mas é tarde demais. Um dos traficantes também o vê e grita, dando tiros de pistola para o alto, enquanto junto com a multidão corre atrás do homem que tenta fugir, mas acaba encurralado, pego pela comunidade e levado até a área de mata que ficava no alto do morro. Lá ele é espancado e cuspido pela multidão histérica, que ignorava os apelos de Marichelei e os irmãos do homem que eram contidos sob mira de pistolas por 2 dos 4 traficantes presentes. Ela, aos prantos, ainda grita e se indigna com o pastor Milton pelo mesmo permitir aquela crueldade. Mas este, quase em transe, se mantém concentrado, indiferente em suas orações, abraçando a sua Bíblia. Uma única lágrima cai de um dos olhos
apáticos de Dona Dinorah, que presencia inerte o que faziam com seu filho. E quando todos, já cansados de bater com todas as forças e com o que tinham em suas mãos naquele pobre homem, é chegada a hora de finalizar o que começaram. Nisso, um pelotão de fuzilamento, formado pelos traficantes sobreviventes do massacre do baile, se aproximam com suas pistolas e as engatilham. E quando se preparam para atirar, um uivo funesto é ouvido. Chamando a atenção de todos. Todos se intrigam e se assustam, e aquela multidão ameaçava a se dispersar. Todos são encurralados pelo verdadeiro lobisomem. Uma criatura pavorosa, antropomorfa, metade homem, cão raivoso, demônio, e de aproximadamente de mais de 2 metros de altura. Seus olhos vermelhos brilhavam de raiva e sua boca salivava torrencialmente de sede de sangue. E todos começaram a ser impiedosamente estraçalhados por aquelas presas e garras. Quem conseguia fugir, escapava sem algum pedaço do braço, ou mesmo sem ele. E dos que ficavam, só as carcaças restava espalhada por toda a mata. Os traficantes descarregavam inutilmente suas pistolas no licantropo, que com um só movimento degolou os 4. Nem as beatas da Assembleia do Senhor foram poupadas. Suas longas saias jeans eram arrancadas como se fossem de papel. Pastor Milton ainda tenta, com a sua autoridade de pregador, repreender aquela criatura que ele tinha como demônio, mas a mesma o ignora completamente. E antes de destrinchar aquele religioso, ele rasga com as suas presas toda a sua Bíblia. Os únicos que sobreviveram são Mary Shelley e a família do já quase morto Talarico. E diante daquele monturo formado por membros e entranhas dilaceradas que forravam o chão, o pavoroso lobisomem vai em direção aos mesmos, e quando se aproxima da chorosa e apavorada Mary Shelley, a até então silenciosa e enigmática Dona Dinorah resolve falar. E esta, que inutilmente afagava o desfalecido Talarico, manda que seu outro filho pare. O lobisomem realmente era um dos filhos da Dona Dinorah, mas não era Talarico. E enquanto se apoiava com a sua bengala e acompanhada por seus outros filhos, ela avisa a agora calma criatura que se abaixa. Por ser do triplo do seu tamanho, ela conta toda a história para Mary Shelley. Talarico, na verdade, era o seu 6º filho. O 7º filho era um jovem aventureiro que havia vindo para a cidade grande e com isso havia sumido. Dona Dinorah juntou todos os seus filhos e também saiu de Varginha, do interior de Minas Gerais, e veio atrás daquele filho que era o lobisomem. Ela disse também que há anos atrás, quando houve o incidente de Varginha, que ficou conhecido no mundo inteiro, o suposto ET, na verdade era o seu filho lobisomem, que chegou a ser capturado pelos militares, mas conseguiu escapar
E como tudo a respeito daquele caso foi mantido em sigilo, tudo logo se abafou. E o dia já vai clareando e a criatura vai se tornando homem novamente. Para a surpresa de Mary Shelley, e penalizado com a morte do irmão, o licantropo, já na figura do tal sétimo filho da dona de Norá, pega em seus braços o corpo de Talarico e some mata dentro. Mary Shelley volta ainda chorosa para sua casa e Dona de Norá e sua família resolvem ir embora do Morro de Anchieta, talvez voltando para a terra natal deles, ou talvez indo para outra comunidade bem perto de você. Boa noite. Olá, meus queridos inscritos, aqui é Alisson Maciel e venho reforçar novamente o desafio de 10 mil seguidores. Quando eu bater a meta de 10 mil seguidores, eu vou sortear 2 livros do Jefferson José, O Eurolfo na Vila dos Lobos e O Dia em que o Sol Parou. Então, se você quer concorrer a esses 2 livros, pegue um dos vídeos do canal e compartilhe o link com seus amigos nas suas redes sociais. Mas, se você não tem paciência para adquirir as obras do Jefferson José no sorteio, entre em contato no link nas descrições. A compra é totalmente segura. Eu já mostrei eu recebendo meu livro, a Heloíse ou dela, o meu amigo Hamilton Quaresma recebendo o dele e mais recentemente meu amigo narrador Andrew recebendo o livro dele.